Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader da Rencoprop, e nessa aula falaremos sobre o financeiro pessoal. Abordaremos as despesas e custos fixos variáveis, receitas fixas e variáveis, o investidor e o trader, e a relação desses dois com o capital para o trade. Daremos alguns exemplos a partir disso. Vou começar falando sobre as despesas, as fixas e variáveis. As despesas é o capital que sai da sua mão, mensalmente, semanalmente. Esse time, nesse tempo, varia de pessoa a pessoa, da gestão dela, mas no curso e na aula nós abordaremos de forma mensal. Então, quando falamos sobre despesas, falamos sobre despesas mensais e receita também sobre receitas mensais. As despesas despesas e custos são divididas entre as fixas e as variáveis. As fixas são aquelas recorrentes e que não mudam de valor. Então, você tem sempre o aluguel a se pagar, e esse aluguel ele não muda de valor com o tempo. Se há alguma mudança, é num período maior e a variação é pequena. Mesma coisa para o IPTU, creche das crianças, escola das crianças, faculdade sua, a mensalidade, Então é um valor que não altera, ele é recorrente, então é uma despesa fixa. Despesas variáveis são aquelas que elas variam conforme o período, variam conforme a necessidade da pessoa, então é um valor que não pode ser considerado, não pode ser previsto com 100% de fidelidade, com 100% de exatidão ao final do mês. Então entra aí a parte de consumo, a parte de alimentação, alguns impostos também entram nessa parte, porque você não sabe quanto que será o valor que será pago sobre isso no final do mês, então é variável. A análise desses dois tipos de despesa e custo é importante, principalmente para o trader. Esse é um tipo de coisa que todo mundo tem que fazer, independente de você estar trabalhando com a bolsa de valores ou não. Essa análise do que você gasta é extremamente importante para não acontecer aquele problema no final do mês, que é você ter gasto mais do que você recebe, que é um completo quebra, É uma empresa que está quebrando, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Não pode gastar mais do que recebe. Isso é básico e isso é extremamente importante para a bolsa, e como eu falei, principalmente para o trader, porque a receita do trader, aquela pessoa, aquele profissional que tem toda ou maior parte da sua receita mensal vinda das operações que faz no mercado, do lucro que tem no mercado, então essa receita dele, esse lucro, ele é variável. Variável porque ele não sabe quanto que ele vai ter no final do mês, depende da performance dele durante esse período. Só que independente disso, mês que vem tem conta para pagar. E não pode fugir disso, você tem que pagar a conta. Só que como é que você faz isso sem saber quanto que você realmente vai ganhar? Abaixando essas despesas fixas. Baixando como? Para que valor? Não tem como definir um valor específico, porque depende muito de pessoa a pessoa, da necessidade da pessoa. Alguns custos, para uns, acaba que podem ser até irrelevantes e podem ser cortados, para outros não. E nisso eu estou falando tanto de fixo quanto variável, como combustível, como mensalidade de escola, mensalidade de faculdade, aluguel. Então, alguns são difíceis de serem cortados ou diminuídos. E não tem como passar para você um valor assim, olha, corta tanto, tem que colocar em tanto, deixar em tanto. Porque, como eu falei, varia, depende da sua necessidade. Mas entenda que quando a gente fala que tem que manter esses custos baixos, é baixo mesmo. Por quê? Isso principalmente para o trader. Mas por que isso? Porque se você não sabe quanto que você vai ter no final do mês para poder pagar essas contas, no mínimo você tem que mantê-las baixas para que uma lucratividade baixa no mercado já consiga pagar e cobrir essas despesas. Mas como assim? Não quer dizer que quando eu sou trader, eu nunca vou saber quanto que eu vou ter no final do mês, quanto que eu vou ter, se eu vou ter dinheiro ou não para poder pagar as contas, e é isso assim que funciona? Não, não é assim. A gestão financeira existe justamente para isso. Só que no caso do trader, em que boa parte dessas despesas é coberta pelo lucro da empresa trader, do desempenho dele, principalmente no começo, é muito difícil você ter uma exatidão quanto a isso. Por quê? Porque você não sabe, às vezes você nem está performando tão bem ainda, está no processo de treinamento. Então essa definição de, olha, essa obrigação de, olha, eu tenho que fazer tantos reais no final do mês porque eu tenho tais quanto para pagar. Para o iniciante é praticamente até quase que impossível ele fazer isso, justamente porque a pressão financeira vai começar a interferir na gestão operacional. O peso do capital, o peso dessa conta vai começar a pesar na cabeça dele na hora que ele estiver operando.
e isso normalmente não termina muito bem. Então, tudo deve ser muito bem registrado e contabilizado, de forma que ele já consiga ter uma perspectiva de que, não, está tudo bem esse mês, está tudo bem no próximo mês. Nós vamos abordar de forma mais específica essa questão dos prazos e como atenuar e como fazer essa gestão ainda nessa aula, mas por enquanto acho que a mensagem importante que tem que deixar nesse tópico aqui é essa. A despesa, ela tem que ser, as despesas devem ser controladas por todos, independente do que você trabalha, independente de qualquer coisa. Devem ser bem menores do que o que se recebe, né? Isso é óbvio, é lógico. E para quem está trabalhando com investimento na bolsa, elas devem ser mais controladas ainda. Elas devem ser mais reduzidas, elas devem ser reduzidas o máximo possível no que tange a algo supérfluo. Tem coisa, como eu falei, que é supérfluo para um, para outro não é. Mas é sempre importante manter isso na fixa, porque você já está adquirindo um compromisso com aquilo. E quando eu falo nessa questão de fixa, normalmente eu estou falando mais especificamente, por exemplo, do cartão de crédito, que acaba que a pessoa física, ela usa o cartão de crédito já com um cálculo mental ou um cálculo já registrado do que pode ser gasto. Então ela já sabe que até determinado valor de parcela ela consegue arcar porque ela está somando aquilo com a outra parcela, com a outra parcela e com a outra parcela, e que no final do mês dá um montante total de parcelas que gera um valor médio. Então, vamos supor, por mês ela gasta R$ 2.000, por exemplo, com cartão de crédito, somando tudo que ela compra, tudo que ela adquire naquele período. Então, ela sabe que todo mês tem R$ 2.000 ali. A questão o crédito é um empréstimo que você faz com o banco, né? com o cartão. E o que é isso? O empréstimo ele é uma dívida. Quando você faz uma compra no cartão, automaticamente você está adquirindo uma dívida. Isso é muito complicado e muito perigoso, principalmente para o trader, justamente naquilo que eu falei no início. Então, dívida é um problema muito grande para ele, porque ele já tem os custos fixos, já tem as contas para pagar, já tem boletos, já tem aluguel, já tem um monte de conta para pagar. E além dessas contas, ele não tem que se preocupar com a dívida que ele assumiu do cartão. E o problema disso tudo é que isso pode impactar no operacional dele. Então é muito comum que traders, por exemplo, não utilizem cartão de crédito. Normalmente trabalha tudo com pagamento à vista, ou a não ser, ou caso ele utilize o cartão de crédito, ele já utiliza com um objetivo específico, por causa de algum benefício, e aquele capital para poder fazer aquele pagamento ele já está reservado. Então, quando o trader vai fazer uma compra no cartão de crédito, vamos supor, de R$ 10.000, ele já tem aqueles R$ 10.000 para poder pagar aquilo à vista. Só que ele prefere optar por colocar no cartão de crédito dividindo, parcelado, né, utilizando a parcela ou pagar no pagamento à vista por crédito, por algum outro benefício. Mas aquele capital ele já está reservado, então ele não tem que se preocupar com aquilo depois, não tem que se preocupar com aquela dívida. O maior problema da dívida é a interferência que ela pode dar no operacional. Né? Você sentar para operar, sentar para investir, e em um momento ou outro, na hora que você estiver no lucro ou na perda em determinada operação, vinha aquele negócio na sua cabeça. Aquela dívida, esse trade aqui já poderia pagar aquela dívida. Então isso tudo impacta no operacional, isso tudo normalmente gera prejuízo no final. Porque quando você está implicando algum sentimento, alguma emoção, algum pensamento que não seja técnico, específico para o mercado, normalmente você tende a desviar esse objetivo com a operação. Então, ao invés de você estar fazendo um trade, porque todo o cenário propiciou e levar esse trade até o final, até atingir uma lucratividade, vamos dizer assim, máxima desse movimento, você pode, às vezes, matar esse trade, encerrar essa operação antes do tempo, porque aquele capital já começa a ter importância para você. Por quê? Porque tem uma dívida, tem uma conta para pagar mais ou menos daquele valor, ou aquele capital é muito importante já para cobrir uma dívida, ou para cobrir aquele custo mensal que você tem. Então, toda essa análise das despesas, toda essa gestão e todo esse controle é extremamente importante para quê? Para que nada disso interfira na hora de fazer a operação, na hora de fazer o investimento. E se estamos falando de despesa, também estamos falando de receita. Né? Então, o que entra, qual que é o capital que entra na conta, o que você recebe mensalmente, semanalmente, né? Como eu falei, o período não importa. Nas receitas, você tem a receita fixa, né? Que é um salário, no caso do empresário, por exemplo, que trabalha na empresa, ele recebe um prolabore.
E é muito importante fazer essa análise do que eu acabei de falar quando eu citei as despesas, né? Qual que é o salário do trader, né? O trader, quando você está operando, você é trader, aquele capital, aquele que você gera com o lucro das suas operações, ele não é para você pegar aquele capital e gastar em alguma coisa. Aquele capital é o capital para a empresa trader. A empresa, você, pessoa, é um capital totalmente diferente. Você, pessoa, recebe o prolabore da empresa trader, porque você está trabalhando ali. Então você recebe pode ter uma retirada mensal desse capital que está sendo girado pela empresa. Dentro das despesas tem as fixas, né, como eu falei, o salário, o prolabore, e dentro da variável existe qualquer outro custo, qualquer outro ganho que você tenha, que não seja exato, que você não consiga já saber exatamente o valor e que ele varia conforme o tempo. Pode ser recorrente ou não, mas que o valor exato ele não existe, ele varia muito. Ou varia, né? A quantidade também aí não importa. Se for mais ou menos uma variação baixa e for recorrente, acaba que ele pode ser enquadrado também no fixo, assim como na despesa. Uma conta de água e luz, por exemplo, apesar dela ser variável, ela segue uma média. E nessa média, para a pessoa física, ela pode ser enquadrada como uma despesa fixa, porque de um jeito ou de outro, você não vai ficar sem água e sem energia. E como aquele custo está sempre dentro de um range, sempre dentro de uma faixa de preço, então ela acaba que vira uma despesa fixa também. Né? Ou no caso aqui a receita também. Se você já tem uma receita que ela é recorrente, que não existe um valor exato, ela varia ali, mas que está dentro de um range que você já tem uma estimativa, uma expectativa que ela venha, então você já meio que pode considerá-la como uma receita fixa. Na receita fixa, entram nas variáveis, né? Aí já entram a distribuição de lucro de empresa, né? E no caso também o prolabore da empresa trader. Como eu falei, é uma receita que ela é variável. Então você não sabe quanto que vai virar dessa empresa trader, né? Do quanto que você vai performar enquanto trader. Esse não sabe quanto vai performar, essa é uma questão também de etapa da profissão. Apesar de que, independente se você já opera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, independente disso, ela continua sendo variável. Mas, conforme o tempo vai passando e você vai atingindo a consistência e fazendo a evolução do capital, utiliza justamente a gestão financeira, automaticamente operacionalmente e financeiramente, você vai meio que entrando numa certa linearidade. Então, já começa-se a criar uma média. Então, nos últimos 3 anos, todo mês você tem performado o X de capital. Esse capital vem crescendo mês a mês, ou semestre a semestre, ou ele está sempre em determinada média. Então você sabe que se os últimos 3 anos foram dessa forma, existe uma expectativa de que nos próximos meses, nos próximos anos, consiga se fazer a mesma coisa. Significa que vai conseguir fazer? Não. Mas a partir disso você já tem uma métrica. Então você já consegue ter uma noção de que, olha, com o capital que eu tenho para o trade, que a empresa trader lá tem como capital de giro, eu consigo já produzir tantos reais ao mês. Então você já sabe que você tem uma média ali que é que normalmente você já consegue produzir. Então, e que pode variar um pouco para cima ou para baixo, mas existe ali sempre uma média, conforme a amostragem. Se a amostragem for, quanto maior a amostragem, mais fiel fica essa média. Então aí sim você já consegue ter uma margem para poder trabalhar ou utilizar melhor essa receita, né? Aumentando uma despesa fixa, que não é o indicado, não é o que a gente recomenda, mas você já começa a ter mais maleabilidade para trabalhar com isso conforme você vai tendo essa consistência do ganho, né? Principalmente nos períodos mais longos, na amostragem maior. Todo trader, o caso do trader que busca ter toda a sua receita como trading, uma receita variável é responsável por cobrir todas as despesas e custos fixos variáveis, que foi o que eu acabei de falar. A receita do trader ela varia e essa receita variável ela é responsável por cobrir despesas fixas. Todo mês tem, mas não sabe quanto que virá de entrada. Todo mês sai, mas não sabe quanto que vai entrar nesse mesmo período. Então isso é uma necessidade, né, de fazer esse controle justamente para não acontecer a quebra, né, que é você ter um capital, gastar mais do que você recebe.
E isso vira uma bola de neve, principalmente se estivermos falando do grande vilão, né, dos juros, que é o cartão de crédito. Então, alguma conta não paga de cartão, já vira uma bola de neve. E se essa bola de neve vai crescendo, dependendo do capital do trader, por mais que ele performe bem na bolsa, acaba que ele está trabalhando apenas para poder cobrir juros de uma decisão mal feita, de uma conta que não deveria ter sido feita no período em que ele estava começando, ou não estava indo muito bem, ou que já não deveria ter sido feita de um jeito ou de outro. Vamos dando continuidade aqui, vamos falar sobre essa diferença entre o trader e o investidor, que a gente tanto fala, né? Às vezes você cita aqui quando em determinado momento fala sobre investidor, outra vez fala sobre trader. É importante ressaltar que todo trader é um investidor, mas nem todo investidor é um trader. Isso porque o investidor, apesar dele estar executando uma atividade de trader, ele está fazendo trading, está comprando e vendendo e negociando produto na bolsa, ele não tem a necessidade desse capital. Então esse capital serve como uma forma de melhorar o rendimento dele mensal, ou para qualquer outra coisa. Ele opera para poder gastar, ele opera para poder ter um projeto, poder comprar uma coisa, um bem, alguma coisa que ele quer, uma viagem, ou ele utiliza isso para poder fazer essa manutenção do capital dele. Ao invés dele deixar no fundo ou deixar o patrimônio dele com outra pessoa cuidando, ele utiliza, ele estuda, ele se prepara, se profissionaliza para ele próprio cuidar do seu próprio patrimônio. E essa é a grande diferença entre o trader. O trader, diferente do investidor, o trader precisa desse capital, desse resultado das operações dele. Isso pode ser total ou parcial, ou seja, ele pode a única coisa que ele recebe no mês é o lucro das operações que ele realiza, ou não, ele recebe também, ele tem uma renda de algum outro bem, de algum aluguel, de outra atividade que ele exerce, que ele consegue conciliar com o trade, mas ele precisa de um jeito ou de outro daquele capital do trade. Essa outra renda que ele tem não cobre todos os custos que ele tem mensalmente. Então a grande diferença entre o investidor e o trader é essa. O investidor ele não tem todo o peso, não tem o peso de ter que performar para poder, vamos supor assim, viver. O trader precisa da performance dele, e que é uma performance boa para que ele consiga, além de viver, pagar todas as suas despesas, ter seus custos, ainda ter seu lazer e ainda sobrar o capital para poder fazer o reinvestimento. E isso é extremamente importante também, porque caso não haja esse capital para investimento, para o reinvestimento, vamos dizer assim, essa sobra, né, essa parte a mais do capital, ele não consegue evoluir, ele não consegue crescer. Mas você lembra que a gente sempre fala que o trader ele é uma empresa? Então, se uma empresa ela nunca consegue fechar com lucro, ela sempre está ali, paga todos os custos, aí continua no mês seguinte, produz, paga todos os custos, produz, paga todos os custos. Essa empresa ela não está evoluindo, ela não está crescendo, ela está sempre ali trabalhando na margem do custo, prejuízo, um pouco de lucro, custo, prejuízo, um pouco de lucro. Então não existe uma evolução dessa empresa. Assim, e é da mesma forma com o trader. Então o trader, existe a preocupação de, além de ter que performar para poder pagar e custear a sua vida, né, todas as suas despesas, ele ainda tem a preocupação de que, além disso, ele precisa ter um capital para poder reinvestir. Assim como a empresa, ele precisa aumentar esse capital de giro dele com o tempo. Caso contrário, ele fica estagnado. E com o tempo isso também provoca uma frustração, porque pode ser o caso também da pessoa operar por vários meses, vários anos, e nunca conseguir sair daquele nível que ele está. Ele não consegue nem aumentar a quantidade de lotes, de contratos que ele opera, e ele também não consegue também melhorar o custo de vida, melhorar o estilo de vida dele. Por quê? Porque ele está sempre no mesmo nível, ele nunca consegue evoluir porque não tem capital, não tem matéria-prima para ele poder sair daquele nível que ele está. Essa nomenclatura, né, do investidor e do trader, ela também existe para que a gente ter uma noção também do objetivo da pessoa, né? Qual que é como que ela leva a vida dela e como ela leva o trading dela, e consequentemente os objetivos e a disposição do risco, a forma como que vai fazer a distribuição do capital. Tudo isso está envolvido. Por quê? Em tem-se a necessidade de ter que produzir, de ter que ter bons desempenhos. E bom desempenho, eu estou falando de desempenho excelente, no caso é o trader.
O investidor, apesar dele utilizar o capital da bolsa, do lucro dele, para algumas coisas que ele pode considerar como importantes, mas ele não precisa daquele capital para poder sobreviver, para poder manter o seu estilo de vida. A principal diferença é essa. Isso é totalmente ligado à forma com que vai fazer essa distribuição do capital e à forma com que a necessidade da pessoa ter que ter resultado, né? O peso da operação nas costas. E essa que é a grande diferença entre os dois. É muito importante você já analisar em qual dos dois você se enquadra. Vale ressaltar também que não é porque você se vê agora, e é comum para o iniciante, ele se vê mais como um investidor do que como um trader. Isso é muito comum. Mas é comum também esse investidor passar e tornar-se um trader. O que eu estou dizendo? Eu comecei a conhecer a Bolsa de Valores agora. Comecei a estudar, comecei a treinar e comecei a operar. Comecei a ter meus resultados. E eu não preciso desses resultados para viver. Eu tenho outras fontes de renda e mantenho meu estilo de vida normal, sem nenhuma diferença. E eu começo a performar bem, começo a performar bem no mercado, e acaba que em determinado ponto o capital que eu ganho, né, o capital que entra, a receita que vem da bolsa com as minhas operações, acaba que começa a ultrapassar as receitas fixas que eu tenho no momento, né, que eu tenho. E acontece de haver uma migração. Então a pessoa percebe que, como o trader, ele consegue ter um estilo de vida melhor, ou ele consegue ter uma lucratividade melhor, porque ele pode se dedicar 100% do tempo, ou alguma coisa nesse sentido. Mas há esse despertar de interesse para migrar completamente para o mercado. Então esse investidor começa a montar o seu planejamento para deixar de ser investidor, ou seja, de ter o mercado apenas como uma receita a mais, para se tornar um trader, que é depender totalmente ou parcialmente, boa parte desse dinheiro, desse capital, para manter o seu estilo de vida, para manter o seu consumo, para manter a sua vida, né, e investimentos futuros. Né? Então é normal acontecer essa evolução de ambos. Acontece também do trader, conforme ele vai evoluindo também, ele decidir que não está tão interessado em se manter como trader, ou seja, ter essa origem da receita, essa origem do capital, né, essa receita, em sua totalidade ou maior parte do mercado. Então ele começa a fazer investimentos fora da Bolsa de Valores e esses rendimentos começam a gerar receita. E essas receitas vão complementando a receita que ele tem atualmente com o mercado e pode haver uma substituição. Então ele até decide que não quer mais ficar totalmente dependente do mercado para poder manter seu estilo de vida e manter seu crescimento. Então começa a fazer investimentos externos e esses investimentos externos começam a cobrir aquela necessidade dele de ter que performar muito bem para poder custear a sua vida. Então em ambos acontece essa migração, tanto do investidor para trader e do trader para investidor. Qual que é certo, qual que é errado não existe, depende do seu interesse, do seu objetivo no mercado. E também o capital que você tem, então um impacto muito importante nisso, nessa disposição de fazer esse investimento e de exposição ao risco. Então, vamos abordar um pouco mais detalhadamente isso mais à frente, mas antes disso, a gente vai falar sobre a definição do capital para o mercado, definição do capital para o trade. Primeira coisa que tem que se pensar, que se analisar por que você veio para a Bolsa. Isso está totalmente ligado com o perfil de investidor e o perfil de trader. Essa pergunta, às vezes, ela pode parecer até meio idiota, né? Porque você está perguntando para alguém por que ela está na Bolsa de Valores. Pô, normalmente para ganhar dinheiro, né? Depende. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, é para ganhar dinheiro, é para ganhar capital, para fazer crescimento do patrimônio, mas com qual objetivo? Você quer sair do seu trabalho para poder vir para a Bolsa? Você quer apenas fazer a manutenção do seu patrimônio? Você quer apenas a lucratividade do capital que você tem, uma lucratividade superior a qualquer outro tipo de investimento, vamos dizer assim, que existe de forma líquida? Qual que é o seu objetivo? O que você quer com a Bolsa? A partir disso, com o que você quer, você consegue começar a traçar um objetivo. Esse objetivo eu estou dizendo no quê? Qual que é o período, prazo e método que você vai executar e você vai precisar para que você atinja esse objetivo. Se você trabalha em alguma empresa e busca fazer a migração para o mercado, em quanto tempo você espera que isso aconteça? A
Para que isso aconteça, qual que é o capital que você está destinando para isso? Qual que é o tempo que você está destinando para isso? O que você espera fazer nesse período para que esse objetivo se concretize? Esse processo todo de análise do que fazer, como fazer e por que fazer, ele começa no pessoal. A partir do pessoal, a partir desse planejamento, dessa ideia do que faz, do que se quer no final das contas, começa com você fazendo essa análise e depois, posteriormente, vai começando a vamos dizer assim, materializar no papel, né? Começa a ser registrada em forma de um planejamento específico, né? Que é essa gestão de gestão financeira inicial, né? O traçar os objetivos, que nós já falamos em outras aulas, e qual que é o processo que você vai executar para que esse objetivo se realize. Não quero ficar muito redundante nessa questão de que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, mas é porque essa parte é extremamente importante e é uma parte que boa parte das pessoas se perdem na bolsa, porque ela entra no mercado com um objetivo, mas durante o tempo ela acaba se perdendo, então ela acaba a mente dela vai começando a se perder no meio do mercado, no meio das operações, no meio do trade, no meio de custo, no meio de valor, no meio de preço, no meio de tanta coisa, que ela acaba se esquecendo desse objetivo primário. E se ela não tem isso, e uma coisa que evita essa perda é justamente o registro desse objetivo, esse planejamento. Então você quer sair do seu trabalho, você quer vender a sua empresa, você quer só fazer a manutenção desse seu capital, você quer manter um rendimento mensal de tantos por cento ao mês. Esse planejamento, esse objetivo ele tem que ser definido, ele tem que estar bem definido. Caso contrário, ele fica muito frágil, então ele acaba sofrendo, sendo machucado, sendo fragilizado, mais fragilizado ainda com o tempo, e pode ser até subornado por você próprio. Você pode fazer uma mudança desse projeto em troca de algum outro benefício, seja ele material, financeiro ou até emocional. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a pessoa, você não, né? Eu tô dizendo, mas normalmente as pessoas, principalmente os iniciantes, eles fazem a substituição desse objetivo inicial por ter vindo para a bolsa até por emoção. Então ele troca essa necessidade, esse objetivo, esse fim pelo qual ele veio para a bolsa, pela emoção do trade, pela emoção da bolsa, pela emoção da operação. Isso acontece de forma inconsciente, mas é o que na prática acontece. Vemos isso todo dia, constantemente, no mercado. Essa perda da pessoa, essa perda do objetivo. O pessoal dela, além de já estar totalmente misturado com o profissional, com o trading, tanto de capital, quanto de cabeça, quanto de comportamental, quanto de tudo, o pessoal se perdeu no questão de objetivo. Então ele não sabe mais para onde que ele vai, não sabe o que ele está fazendo, está simplesmente girando no mercado, no meio do moedor de carne e sem saber para onde que vai e sendo machucado sem saber por que está sendo machucado daquela forma. Normalmente é justamente por conta dessa falta desse objetivo traçado, a falta dessa gestão. E nesse caso engloba também a gestão financeira, né, e um pouco da gestão comportamental. Mas a gestão financeira ela é o norte. Sem essa gestão pessoal, você não tem por que ter uma gestão profissional do trader, porque ambas andam interligadas. O do investidor também, não só o trader que depende da receita, depende daquele desempenho específico dele, mas o investidor também quanto ao capital, quanto ao prazo, quanto ao tipo de investimento. Porque não é porque está na Bolsa de Valores que tem que colocar todo o capital na Bolsa de Valores, essa é uma decisão da pessoa. A Bolsa de Valores é de altíssimo risco e que pode dar, né, muito lucro, mas também pode dar prejuízo. Então, às vezes, a pessoa não tem essa disposição ao risco, por exemplo, para poder colocar esse capital. Ou ele também tem outras formas de investimento que também são rentáveis, então ele faz a diversificação em ambos. Ele coloca um pouco de capital na bolsa, um pouco de capital em outro lugar. Só que se ele também não consegue evoluir esse capital, ele trabalha como investidor, né? Faz trading, e não consegue ver a evolução desse capital, acaba que ele se frustra também. O trader, se ele não consegue performar bem, a coisa começa a apertar, porque ele já vai começar a não ter capital para poder suprir suas necessidades. Já o investidor, já acontece a mesma coisa, só que, vamos colocar assim, não num nível tão extremo quanto o trader, que já estamos falando de necessidade até básica, mas o investidor ele começa a se frustrar
porque ele não consegue ver resultado, não consegue ver evolução do capital. E em boa parte das vezes acontece o prejuízo. Então, ao invés de ele pegar o capital dele e fazer um investimento em uma empresa, em comprar uma franquia, por exemplo, ele opta por colocar esse capital na bolsa e para isso estuda, se profissionaliza, no melhor dos casos. Ou não, já coloca o capital na bolsa e começa a operar esse capital. E ele começa a ter prejuízo. Só que o que acontece? Quando ele faz o comparativo, quando ele lembra e olha lá para trás, quando ele pensou em pegar aquele capital e comprar uma empresa, talvez se ele tivesse pego o capital e investido na franquia, ele teria ganho dinheiro ao invés de ter perdido, como ele fez na bolsa. Então, existe esse risco da oportunidade, né, para o investidor. Então, e assim como no trader, né, é frustrante caso ele não consiga ter uma evolução. Como eu falei, ambos podem fazer essa evolução, essa mudança. Evolução não é a palavra correta, né? Não é você não sai de um para outro porque você cresceu. Pode acontecer no que tange ao capital também, mas é mais uma questão da mudança. Porque o trader, apesar dele, conforme o tempo, ele optar por, não quero mais ter todo o meu investimento específico na bolsa, ele vai começando a diversificar em outras áreas, esse crescimento também pode ser até determinado ponto conseguido dentro da própria bolsa. Então ele vai dentro da própria bolsa, aplicado dentro da própria bolsa. Então ele vai sempre diversificando mais, né? E também aumentando a quantidade de lotes que ele opera. Só que também existe um determinado limite da exposição ao risco, vamos colocar dessa forma, porque até determinado ponto a forma de operar, a forma de investir esse capital na bolsa, ele vai começando a mudar e mudar de forma drástica. Então a forma com que você opera um lote do dólar ou do índice cheio é diferente da forma com que você opera 2.000 contratos do lote, 2.000 lotes, 2.000 contratos cheios do dólar. É porque é simples, às vezes a gente confunde. Então a forma de fazer esse investimento, de fazer o trade, varia conforme o tamanho do lote. Principalmente, né, com o tamanho do lote, da expectativa e prazo para retorno desse trade. Qualquer modalidade em que ele vai ser, esse trade vai ser aplicado, qualquer estratégia que vai ser executada. Então, tudo muda, tudo varia, principalmente, como eu falei, do tamanho. Então, o trader pode chegar em determinado ponto em que ele decida que não quer ou ele não precisa mais aumentar o seu lote na bolsa, aumentar a sua exposição na bolsa. Então, ele procura outras alternativas que sejam também lucrativas, talvez não tanto quanto as operações que ele já realiza, mas que já servem como um tipo diferente de investimento. Então ele já faz uma diversificação, além da que ele já faz na bolsa, ele faz fora dela. Uma coisa extremamente importante que você faça agora é a análise do que você é hoje, o que você é. Você é um trader ou você é um investidor? E o que você busca ser depois. O que você, ou no meio desse caminho, por exemplo, eu estou conhecendo a Bolsa de Valores agora, a primeira vez que eu estou aprendendo sobre isso, estou conhecendo isso, todos os conceitos, todo o conhecimento sobre o mercado agora, então não tenho nem a menor ideia do que eu quero ser, do que eu vou fazer. Fácil. Você hoje provavelmente não tem todos os seus recursos não vêm da Bolsa, você não é um trader, mas você busca ter rendimentos a partir das operações do mercado. Então você é uma pessoa que busca se tornar um investidor. E a partir desse ponto, o que você busca depois disso? Você continua, vai tentar ou quer manter, além dos rendimentos que você já tem atualmente, você também quer ter as operações, o resultado do lucro das operações na bolsa? Bacana, esse perfil se enquadra mais como um investidor. Ou não, você trabalha hoje em um local, tem suas receitas, e com o tempo você quer se tornar um trader, ou seja, você quer dedicar 100% ao mercado e também ter toda a fonte de renda, toda a fonte de receitas vindo do mercado. Se não todo, de novo, boa parte dela, a parte necessária vem do mercado. Essa definição é extremamente importante e, principalmente, a análise do que realmente significa ser um trader. Entenda que o impacto disso, tanto no pessoal, no psicológico pessoal, quanto no financeiro pessoal, seu e da empresa trader. O dinheiro que você está reservando para o capital. Porque a gestão é totalmente diferente de ambos, do investidor e do trader, e a necessidade do desempenho também. Analise isso e veja qual que você quer, qual que se enquadra dentro do seu objetivo. No seu objetivo primário, no seu objetivo de curto prazo,
não primário, mas de curto prazo, e de médio prazo e longo prazo. Como eu falei, essa diferenciação entre trader e investidor, ela serve como uma espécie de métrica para a responsabilidade, métrica para o peso, métrica para o próprio capital também. Então, o que você quer? E depois que você atingir isso, o que você quer depois? Você busca depender totalmente das operações do mercado ou não? Você quer sempre manter uma renda extra porque você não quer viver sob a pressão de ter que performar sempre bem no mercado. Não entenda, é um peso, realmente, o trader ele carrega essa necessidade. Só que, como eu falei, não é uma questão de, olha, não produzi esse mês, vou passar fome. Não funciona desse jeito. A necessidade de performar, ela existe. Mas a gestão financeira, ela já garante, vamos dizer, de certa forma, esse tempo de sobrevivência, essa maturação, né, esse tempo de maturação até atingir determinado resultado financeiro, para que consiga assim fazer essa migração total. Isso tudo você vai ver em outras áreas. Nós vamos dar um exemplo nessa aula sobre essa diferenciação entre a importância do rendimento, a importância do capital e como acontece de forma mais simples essa divisão do capital tanto para o trader quanto para o investidor. Mas é extremamente importante que você tenha em mente tem em mente esse planejamento agora, né, do que você quer ser, investidor ou trader, com o tempo vai acontecer isso, eu quero que aconteça aquilo, mas é natural também que esse pensamento mude com o tempo, principalmente durante o curso, né, porque conforme você vai entendendo e aprendendo mais sobre essa gestão financeira e depois sobre a gestão operacional, você vai ter, vamos dizer assim, maturando essa ideia, essa visão sobre o mercado. Assim como acontece no planejamento de meta, na distribuição de capital para a bolsa, assim como acontece em toda a parte de gestão financeira em que você vai fazer, vai refazer, vai refazer e vai refazer porque você vai refinando a sua interpretação e a sua compreensão do mercado, acontece aqui também. Então agora nesse momento você pode falar assim, não, olha, pelo que eu quero de verdade, estou com capital, quero sair da minha área de atuação e quero migrar 100% para o mercado, quero me tornar um trader. Ok, bacana, não tem problema, faz parte e é assim para muitos. Agora, isso pode mudar com o tempo. Da mesma forma que você pode ter noção de que não, eu quero só ter o mercado como uma renda como assim, complementar, não diria complementar, mas uma renda extra. É algo que pode vir ou não vir e para mim não vai fazer diferença nenhuma. Se vir mais dinheiro, bacana. Se não vir, para mim não vai mudar nada. Isso mudar com o tempo. Você pode perceber a lucratividade do mercado e ver que o estilo de vida é totalmente diferente, que você consegue ter mais tempo, você consegue ter mais tranquilidade, sobra mais espaço para as outras atividades, outros acontecimentos durante o dia, e que você não quer aí dar o início da vontade, do despertar de querer já deixar de ser investidor para se tornar um trader e ficar só vamos falar assim, ter como receita apenas o resultado dos lucros das operações. Então, como eu falei, e já repeti várias e várias vezes, é natural que isso aconteça. Não se sinta discriminado de alguma forma com relação sou um investidor. Não, então eu sou um trader. Não existe vamos colocar assim, essa evolução, um é melhor do que o outro. Não, cada um tem uma forma de lidar com o capital, é uma forma de lidar e de ver o trading de uma forma, mas ambos precisam da mesma coisa, precisam de desempenho, precisam de gestão, precisam performar, né? Porque apesar do investidor não precisar, vamos dizer assim, necessariamente desse lucro, ele também não quer rasgar dinheiro, não quer queimar dinheiro. Então, ao invés dele fazer isso no mercado, é melhor pegar um capital dele e fazer um investimento em outro local e ter um rendimento melhor. Se na bolsa ele só perde. Então, o processo, essa divisão, ela existe para poder fazer essa análise de objetivo e da análise de capital também. Mas a forma de chegar no objetivo final, que é o ter o lucro, que é o performar, que é ter a consistência, ele é igual para ambos. Talvez um com um peso um pouco maior, mas ele é igual para ambos. A compra que um faz é a compra que o outro faz também. Vamos colocar assim como exemplo, né? O modus operandi é igual, operacionalmente. Então, vamos dar uns dois exemplos aqui agora. Vamos falar sobre o trader e o investidor. Vamos utilizar alguns exemplos de capital também. E temos aqui nessa planilha um exemplo do que seria essa diferenciação entre o trader e o investidor. Vamos começar falando do investidor.
E aqui temos a diversificação do capital, como é que deveria ser essa separação do capital do trading, do capital de reserva, do capital que ele já tem comprometido com alguma coisa. Então vamos aqui começar falando, por exemplo, nesse exemplo aqui temos alguém que tem um capital, um patrimônio total em R$1 milhão. E desse 1 milhão de reais, 700 mil ele já está comprometido. E esse, quando eu falo comprometido, é, por exemplo, esse 1 milhão que ele tem é contando a casa, contando o carro, contando alguns bens ou investimentos que ele não vai desfazer de forma alguma ou que precisa para a vida dele, né? Ele não vai se desfazer desse bem. Por exemplo, ele tem apenas uma casa e essa casa custa 700 mil. Então, 700 mil do capital total, do patrimônio total, já está comprometido. Ele não vai desfazer dessa casa. Sobra, nesse caso, 300 mil reais. Desses 300 mil, 100 mil é o capital de reserva. Então, é um capital que ele tem ali para poder, caso aconteça alguma emergência, ele já está coberto. Por exemplo, em caso de problema de saúde, em caso de algum acidente de carro, em caso de qualquer outra coisa que pode acontecer. É um capital de reserva que ele tem, que seja até um capital de reserva que ele utiliza para uma aposentadoria, por exemplo, né? Então, que ele já deixa reservado esse capital em alguma renda fixa, em algum tipo de investimento de baixíssimo risco ou risco zero, para que ele consiga usufruir desse capital depois. Sobrando 200 mil reais, 1 milhão, menos 700 mil, menos 100 mil, sobra ali os 200 reais, que é o capital para o trading, que é o capital que ele vai utilizar para esses investimentos. Esse é o capital, vamos dizer assim, é o patrimônio total que ele já tem, certo? Esse aqui é o que ele recebe mensalmente, é o que acontece no mês dele. Então, além de ter esse patrimônio aqui, e está com esses 200 mil separados para a bolsa, ele também recebe 20 mil reais mensais, que pode ser um salário, um prolabore ou qualquer outra entrada mensal fixa que acontece. Então, ele já tem esse capital todo mês garantido. Então, além de ter os 200 mil para a bolsa, 20 mil todo mês entra de capital. O custo de vida dele é 14 mil reais. E lembra quando a gente falou como é que acontece o jeito correto de fazer essa distribuição do capital? Então, ao invés de ter 20 mil e ele gastar 14 mil e sobrar 6 mil, é o contrário. Ele recebe 20 mil, automaticamente já se separa 20 mil, já se repara 6 mil, desculpa, ele já recebe 20 mil mensal, automaticamente já se separa 6 mil, que representa ali 30% do que ele recebe, para investimento. Que é a primeira coisa, recebeu, já separa do investimento, que é os 6 mil. O que sobra nesse caso, que são os 14 mil, é o que ele tem para o custeio da vida dele, para o lazer todo. É 400 mil reais que como se fosse assim, ele recebe 14 mil reais por mês. Né? Os 6 mil nem conta, porque os 6 mil já é retirado para investimento de qualquer forma. Então 14 mil é com que ele tem que viver. E dentro desses 14 mil, ele pode também fazer uma retirada de reserva, né? Ele pode, olha, apesar de ter os 100 mil de reserva todo mês, eu gostaria de separar 1.000 reais todo mês para poder ir acumulando naquele capital de reserva lá. Então, quanto mais ele aumenta no capital de reserva que ele tira mensalmente, naturalmente sobra menos capital para ele poder viver todo mês. Esse exemplo aqui ele pode ser feito utilizando um valor. Esse aqui utilizamos um valor de 1 milhão porque é um valor, vamos dizer assim, redondo, né? E nós vamos fazer umas simulações aqui para você ver a diferença de conforme isso vai mudando, conforme o tamanho do capital total e o tamanho do capital que ele tem comprometido, né? Qual que é o que ele já não pode mexer de forma alguma. A partir do primeiro mês, fazendo uma simulação, do primeiro ano, a partir do primeiro mês, investindo na bolsa, esse investidor pode ter 2,91 de prejuízo bruto do seu capital para o trade, que equivale a 6 mil reais. O que isso significa? Lembra que ele faz uma retirada mensal de 30% do capital que ele recebe por mês para investimento? Esse mesmo capital é o limite, vamos colocar assim, é uma margem que ele tem.
Então, nas operações que ele tem, utilizando o capital para o trading lá, mais esses 6 mil mensais que vão acumulando-se com o tempo, caso tenha a lucratividade dele também, ele mensalmente, se ele perder 6 mil reais, que é esse que ele já reserva, não vai mudar nada na vida dele. Não vai mudar nada no capital dele para o trading. Então, ele tem 200 mil, no primeiro mês já tem 206 mil. Então, se nesse primeiro mês ele perder 6 mil, ou seja, se ele perder 2,91%, não vai mudar nada, ele vai continuar com os 200 mil dele. Né? Então, ele tem essa facilidade de ter essa margem, né, líquida, e que ele pode ser considerado como assim, se eu perder, tá ok, está dentro, eu não perdi, vamos colocar assim, parte do patrimônio. Eu perdi apenas aquele capital que já foi retirado mensalmente para isso. Ao final do primeiro ano, esse trade terá, neste exemplo, 19% de lucratividade do capital, resultando em um valor total de R$ 1.185.174,46. Esse resultado aqui é baseado no quê? Ele é baseado nessa rentabilidade aqui, nessa estimativa de lucro com trade, que é uma meta. Né? Você vai ver isso na aula específica de controle e gestão de meta, e também com a rentabilidade desse capital de reserva, que conforme ele vai rendendo, ele também vai acumulando, então ele vai crescendo aqui e vai crescendo nessa estimativa de meta. Então o investidor ele já está, vamos dizer assim, coberto no capital de reserva, que já está em um tipo de investimento de risco baixo, então esse capital já vai crescendo com o tempo. E conforme o tempo, isso eu estou falando no longo prazo, essa rentabilidade que ela vai se tornando uma proporção muito maior. Né? Uma renda fixa, por exemplo, de 20, 25 anos, esse capital aqui pode aumentar exponencialmente, consideravelmente nesse prazo. Aqui também ela muda também, varia conforme qualquer expectativa de lucro também dessa renda, que às vezes existe a renda fixa com um valor pré-fixado, onde o valor já é decidido no ato da aquisição do título, ou pós-fixado, que varia conforme um índice ou varia conforme algum outro índice, né? Mas que, de certa forma, você consegue chegar numa média mensal, uma média anual. Né? Esse caso aqui é porcentagem anual. Colocar aqui a média de 8% ao ano que esse capital rende nessa renda fixa. E essa aqui é a estimativa de lucro na operação, no trade. As operações 2,5% swing, 5% no day trade e 4% opções. Essa aqui é uma estimativa média do objetivo de resultado em cada um desses perfis, que ao final do ano totaliza esse capital total aqui, que passa de 1.185.000, de 1 milhão, e ao final do ano passa para 1.185.000, que dá em torno ali de 19% do ano. E varia também conforme a exposição. Talvez a pessoa decida, não, eu não vou fazer swing trade porque eu não gosto de fazer swing trade. Ela não tem esse swing trade, só que consequentemente ela abre mais um leque e uma margem maior para trabalhar no day trade. Então, ao invés de estar trabalhando com 30%, por exemplo, do 200 mil, ele vai estar trabalhando com alavancagem maior. Consequentemente, ele tem um aumento da mão, do lote, da alavancagem, da média, da meta dele também, por day trade. Então, esse é o processo que vai migrando e mudando conforme o tipo de operação que a pessoa quer realizar. Aí aqui existem as mudanças, existem algumas simulações de cenários aqui, mas o mais importante dessa análise aqui é esse ponto aqui. Esse aqui é o mais importante e é o que define o investidor. Ele tem essa entrada mensal de capital oriundo de alguma outra atividade que não seja o trade. O capital dele para o trade já está separado e reservado. Esse aqui, por mais que ele sofra variação de lucro ou de prejuízo, essa mudança nesse capital não afeta em nada esse rendimento dele aqui. Então ele continua vivendo do mesmo jeito, por mais que, vamos supor, ele perdeu esses 200 mil reais aqui do trade, mas não vai mudar absolutamente nada na vida dele, porque o custo de vida dele não está baseado nesse rendimento, ele está baseado nesse outro, que é a receita mensal dele. Essa cobertura que o investidor tem é que o trader normalmente não tem. O trader não tem, né, essa cobertura. E esse é um dos maiores pesos
para o trader, nós vamos ver fazer também a diferenciação entre eles. Então é muito importante que você perceba preste atenção dessa base aqui, né? Nessa lógica tanto do capital que entra, que proporciona essa margem mensal dele, que também garante uma certa, vamos dizer assim, perda que não prejudica nem o capital total dele, nem nenhum outro tipo de patrimônio que ele já tem, e também a liberdade que ele tem para trabalhar com esse capital dele aqui, porque apesar esse capital mensal tá coberto, de certa forma, porque esse capital mensal não, desculpa, esse capital para o trade já está coberto porque já existe um mensal que entra, e por mais que ele tenha um prejuízo além dessa margem que ele tem aqui, que seria os 6 mil, esse capital, se a alteração nesse capital para o trade não afeta em nada a vida dele, no dia a dia dele, certo? Digo no que tange ao prejuízo, né? Aquele perder parte daquele patrimônio, daquele capital para o trade não vai afetar nada no mês, na vida dessa pessoa, a não ser que ela comece a complementar a renda dela, ou seja, o custo mensal que ela tem, seja com lazer ou seja com alguma outra coisa, oriunda da bolsa. E quando já começa a haver essa necessidade do capital da bolsa para complementar esse custo de vida dele, aí já começa já a se configurar como o trader, né? Que já diferente do outro, existe a necessidade do rendimento, existe a necessidade da lucratividade. Então, utilizando o mesmo capital inicial do outro, temos aqui a mesma configuração inicial. Temos 1 milhão de patrimônio total. Desse 1 milhão de patrimônio total, ele tem lá uma casa de 700 mil, por exemplo, que ela não vai ser vendida de forma alguma. Então, esse capital já está reservado. O que sobra é o capital para o trade e a reserva para custos mensais. Essa reserva para custos mensais, ela já está intrínseca à decisão de ser um trader. Nesse caso, é de 36 mil porque ela está baseada nesse custo de vida da pessoa. O que é esse reserva para custos mensais? É a soma de, no mínimo, 6 vezes o valor dos custos e despesas de um mês. Ou seja, se ele tem um custo de vida, né, ele gasta por mês 6 mil reais, ele tem que ter a reserva de 36 mil. Ou seja, caso aconteça alguma coisa, caso aconteça algum problema, ele não consiga performar tão bem, ele não consiga se desenvolver, ele tem esse capital de reserva para que não pese, para que o capital, essa não performance inicial tão boa, não interfira na vida dele e, consequentemente, não faça a roda, não faça o giro e não interfira no operacional novamente. Como assim? Talvez você tenha ficado confuso. Então, se ele não consegue performar o suficiente para poder custear sua vida e também reservar o capital de reinvestimento, ele pode começar a ficar preocupado. Nesse caso, ele não fica, porque esse capital, esse custo de vida dele durante 6 meses já está coberto por esse capital inicial que já está reservado. Então ele tem aquele capital lá de que não eu consegui fazer 6 mil nesse mês, mas todos os meus custos dá 6 mil reais, dão 6 mil reais. Então eu vou lá e faço a retirada daquela reserva para os custos mensais, que foi reservada já no início. A partir disso, ele tem 264 mil para o trade. Perceba que, diferente do investidor, o capital, a distribuição do capital que ele já tem, no caso do trader varia conforme o custo de vida dele. Esse valor é extremamente importante e diferente do investidor em que ele já está coberto por esse valor aqui, o trader não tem uma entrada que vá cobrir esse custo. Ele tem apenas um capital de reserva que serve para quando ele não conseguir cobrir esse custo mensal, essa despesa mensal, essa reserva vai sendo utilizada. Só que essa reserva ela tem um fim, certo? A receita mensal do investidor não. Enquanto esse 20 mil continua sempre pingando,
o do trader também vai. Você deve já ter percebido a diferença do custo de vida, que mudou muito. Do investidor aqui, o custo de vida dele é 13 mil, no do trader já passou para 6. E estamos falando do mesmo capital, do mesmo patrimônio total. Já vamos chegar na explicação disso aqui logo. Vamos utilizar aqui, nesse exemplo, a mesma performance. 2,5 no swing, 5% no day trade, 4% em opções. 2,5%, 5%, 4%. Certo? O objetivo, a expectativa de resultado é igual em ambos. E agora vamos prestar atenção em duas coisas. Se eu consigo, com esse capital para o trade, consigo ter esse desempenho, então eu consigo esse resultado mensal. Isso eu estou falando não de bruto, eu já estou falando de um resultado líquido. Né? Então, depois de eu performei, tive um desempenho, e esse desempenho eu tirei todos os custos, impostos, sobrou um capital líquido final, e esse capital líquido final é esse aqui. Esse aqui é só para a gente ter esse cálculo, essa planilha serve só para a gente ter uma estimativa, mais ou menos, dessa expectativa de resultado, essa distribuição do capital e a compreensão da necessidade do custo de manter o custo de vida baixo para o trade. E também a distribuição do capital, né, do reinvestimento, do capital para investimento do investidor. Então vamos lá. Estimativa igual, estimativa de lucro igual. Então, com esse resultado líquido mensal, ele consegue ficar lucrativo no mês. O que significa esse lucrativo? Mas o meu custo de vida é só 6, por que eu tenho que ganhar 8 para ficar lucrativo? Se for menos do que isso aqui, o resultado dele não vai ser lucrativo. Certo? Por quê? Porque além do custo de vida dele, ele precisa ter um capital para poder fazer o reinvestimento. Caso contrário, ele vai ficar sempre naquele 0 a 0. O que eu ganho só serve para poder pagar minhas despesas e não sobra nada. O que eu ganho serve para pagar minhas despesas e não sobra nada. Então, para que aconteça o reinvestimento e, naturalmente, o crescimento desse capital para o trade e, consequentemente, o aumento de mão, consequentemente, um aumento do lucro, porque aumenta a exposição, e essa exposição ela é diversificada, existe todo um planejamento para isso. Esse aqui é uma planilha, como eu falei, bem mais simples, que serve só com esse propósito de apresentar e mostrar essa diferença do trader e do investidor. Então, você não vai querer ficar sempre no 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Então, esse capital que tem que existir. E esse capital é 40% do total da despesa do mês. Então, esse valor e esse valor são dependentes desse valor, que é o capital do custo de vida. Porque ele é o que define qual que é o caminho, o que deve ser reservado e o que deve ser feito no mês para ser coberto. Vamos colocar aqui, por exemplo, ele tem um custo de vida igual ao do investidor, que seria de 13 mil reais. E eu nem vou colocar o outro capital, que ele está usando 6 mil para reinvestimento, para o trade, né, como margem também para reinvestimento. Vamos colocar aqui 13 mil. 13 mil reais. Então, 13 mil reais, esse trader tem de custo de vida. Ele precisa, né, fazer 5.200 reais além desses 13 mil para que ele consiga fazer um reinvestimento e crescimento do capital. E a meta mínima dele ideal é 18 mil. E, consequentemente, né, com esse cálculo, a meta mínima dele ideal é 18.200. Só que aqui, ó, ele não está mais lucrativo. Por que não está mais lucrativo? Porque o custo de vida dele aumentou. Para que ele consiga ficar lucrativo, ou seja, para que ele consiga ter resultado que cubra esse valor e ainda sobe para esse, ele precisa aumentar o desempenho dele no trade. Então, enquanto com 6 mil reais ele precisa fazer apenas... Com 6 mil reais ele precisa fazer 2,5% no swing, 5% no day trade e 4% opções, para poder conseguir se tornar lucrativo no mês.
Isso é, lembrando que é o líquido, né? Quando ele aumenta o custo de vida dele, isso já muda. Ele já precisa fazer o quê? Vamos ver. Vamos colocar 5, 15, 12. Ele precisa triplicar o desempenho dele no trade. Entendeu agora a importância da questão do custo fixo, né? O custo mensal, o custo, vamos chamar assim, o custo de vida para o trader? Porque quanto maior aqui, maior a obrigação que ele tem de ter resultado melhor. Então, enquanto que ele trabalha numa porcentagem de expectativa de resultado e necessidade de resultado mais baixa, quando eu coloco o mesmo custo de vida do investidor que tem essa renda mensal entrando, quando eu coloco o mesmo custo, o trader já triplica a necessidade dele de desempenho. Ele tem que performar muito melhor do que o investidor para que ele consiga sobreviver. Ele consiga ter o mesmo capital mensal para poder custear suas despesas. Esse aqui é o grande dilema, esse aqui é o cálculo principal que deve ser feito, principalmente nesse ponto de analisar e tomar a decisão de que meu foco primário é se tornar um trader, ou meu foco primário é ser um investidor, depois possivelmente me tornar um trader, né? Então, esse aqui é o que você deve fazer agora, essa análise, né? E para complementar esse exemplo aqui, a gente vai... Deixa eu colocar aqui, por exemplo, uma simulação com outro... Deixa eu colocar aqui uma simulação com outro valor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar 100 mil reais, por exemplo. 100 mil reais. Então, tenho 100 mil reais totais. E eu não tenho nenhum capital, não tenho comprometimento com ele. Então, não tenho nenhum imóvel, não tenho nem nada. Então, eu já tenho... E o meu custo, olha a diferença aqui do custo. Então, com 100 mil já não sobra mais nada. Eu tenho que fazer uma performance praticamente quase de 100% ali para conseguir pagar o meu, ter que me custear, né? Então, se eu tenho 100 mil, naturalmente, eu preciso reduzir o meu custo de vida para quanto? 2.500? Com 2.500, mas e a performance? Eu preciso performar 5, 15, 12, ou eu posso performar com 2.5, 5 e 4. Não consigo. Então eu preciso, nesse caso, ou aumentar a performance, ou reduzir custo de vida. Qual que é o mais fácil? O que você consegue fazer agora? Isso é muito difícil para o iniciante, né? Porque ele nunca nem operou. Como é que ele vai saber quanto que ele vai conseguir de porcentagem? Normalmente, para o iniciante, é o caminho mais fácil pegar uma estimativa de alguém que já, por exemplo, já é profissional. Então, por exemplo, você que está no curso, pega, por exemplo, um dos professores. Qual que é um dos traders da mesa, né? Qual que é o objetivo, qual que é a meta dele, qual que é a média mensal que ele consegue atingir? Ele consegue esse resultado? Então, no início, até você conseguir uma amostragem só sua, conseguir uma amostragem a partir do seu próprio resultado, você pode utilizar de terceiro. Isso acontece também no que tange a taxa de acerto também, né? Então, pode haver uma comparação com o outro inicialmente, porque você ainda não tem uma amostragem pessoal. A amostragem pessoal ela é extremamente necessária, porque não existe resultado de um que serve para outro. Mas, de início, para poder ter uma noção, uma compreensão melhor do que precisa ser feito, pode-se haver isso. Nesse caso aqui também se aplica. Então, no resultado no swing, com 2,5%, resultado no day trade 5% e opções 4%, vamos colocar aqui OK. Isso pode ser mudado também. Então, por exemplo, ele não quer trabalhar com opção. Então, automaticamente, ele vai ter que ter um resultado melhor no day trade. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, com 7%, porque esse valor ele muda também. 9%, não, com 9% sim. Esse valor aqui, dessa estimativa de resultado, também já está aplicado à divisão e distribuição do capital, que você vai ver em outra aula como fará essa distribuição do capital para o trading nessa diversificação das modalidades aqui, dos perfis e também dos produtos.
Então, analisando aqui, você pode perceber a diferença que faz o capital, né, o custo de vida da pessoa no impacto. Isso estou falando da pessoa que está com 100 mil de patrimônio total e está praticamente utilizando esses 100 mil para o trade, né? Porque como ele não tem comprometimento nenhum com esse capital, então está reservado para o trade. A reserva existe, né? Conforme eu falei antes, 6 vezes o valor que ele tem de custo de vida já para custear esses 6 meses iniciais. Nos 6 primeiros meses, o capital de reserva para custos mensais vai acabar. Então, a partir do momento que você decidiu ser um trader, esse capital de reserva aqui, ele vai acabar por quê? Porque ele vai ser utilizado para custear o seu mês, vai ser custeado as suas despesas. Porque todo o lucro que você tem durante esses 6 meses, ele vai ser utilizado para poder construir o seu capital de giro para o trading. Né? O trader ele vai utilizar, nesse caso aqui eu estou colocando que ele está tendo 100% e unicamente o lucro, né, a receita do mercado. Então, nesse período de 6 meses, ele utiliza essa reserva para poder custear esse mês das despesas dele, as despesas mensais dele, e nesse período ele vai acumulando o capital, o lucro dele nesses 6 meses. E esse capital é o capital de giro dele para a bolsa. Esse capital vai aumentar e se transformar no capital que ele tem para a bolsa. E aí sim, ele precisa performar em cima desse capital. Ele precisa extrair o lucro para poder custear suas despesas, né, com esse capital de giro da empresa trader. Ao final do primeiro ano, esse trader terá custeado todas as suas despesas mensais e terá lucratividade de 86,70% do capital total, resultando no valor inicial, no resultado do valor total de 186.702. Perceba a diferença, né, nessa questão da lucratividade aqui, que ele tem, ele custeou por quê? Porque ele já pagou, ele teve um resultado que pagou esse custo de vida dele mensal, né, utilizando nos 6 primeiros meses a reserva. Então ele custeou todo mês, ele viveu com R$ 2.500 e ao final pegou esse capital para o reinvestimento também e foi utilizando, né, fazendo o reinvestimento dele, e ao final ele no final do ano no começo do ano ele começou com 100 e terminou com 186, custeando tudo. Mas veja a necessidade do desempenho aqui, certo? Se formos fazer uma comparação com o valor que já estava para o investidor, temos os 100 mil e aqui os 700 mil. E de custo de vida aqui temos essenciais 6 mil, os 6 mil. Ao final, nesse caso aqui, utilizando o mesmo capital comprometido e com a diferença do custo de vida, que o do trader ele precisa ter um custo de vida mais baixo ou um desempenho consideravelmente maior, o triplo, comparando o capital do resultado final, o investidor está aqui com seus 1.185.000 e o trader 1.195.000. Pode haver um pouco de confusão assim. Bom, mas então tem alguma coisa errada, porque o valor está praticamente quase que o mesmo. Lembrando que o investidor ele não está utilizando o capital, ele tem a reserva dele também, certo? E além disso, ele tem a entrada mensal de 20 mil. Para o investidor, esse capital está sem risco, porque esse capital já está coberto, ou seja, o custo de vida dele já está garantido. Para o trader, não. O trader precisa performar depois desses 6 primeiros meses, precisa performar para conseguir ter lucro, pagar suas despesas, né, e também separar o capital do lucro, né, que vai para o reinvestimento. Para complementar, vamos falar um pouco do que a gente viu nessa aula. Falamos sobre as despesas, né, despesas e receitas fixas e variáveis.
E a importância que o trader deve dar principalmente às despesas, né? A necessidade que ele tem de manter as despesas baixas. Né? Como eu falei, baixo varia conforme o capital da pessoa, mas pelo exemplo que você viu na planilha, no exemplo numérico, né? Isso dá um impacto direto à obrigação que ele tem de performar, de ter resultados bons nas suas operações. Então, aí entra um equilíbrio entre a obrigação de performar muito bem, esse muito bem varia, né, conforme o capital, mas performar bem, ou não ter a obrigação de ter que performar tão bem. E isso vai impactar onde? No custo de vida mensal dele. Então é importante esse equilíbrio e com o exemplo acredito que tenha ficado claro. Caso você não tenha entendido muito bem, você pode utilizar os plantões de dúvida do curso para que a gente consiga explicar melhor isso, exemplificar talvez em outros níveis de capitais ou em outras circunstâncias de vida. Vimos também que a diferença, né, do trader e do investidor, que está praticamente ligada a essa necessidade de ter que performar e na necessidade do capital para a bolsa. Então, o investidor não tem essa necessidade desse capital, enquanto que o trader tem, seja ela total ou seja ela parcial, ou seja, ele é totalmente dependente do capital que ele ganha do lucro das operações, que ele tem do lucro das operações, ou parte dele, mas de certa forma ele precisa desse capital. E aqui a gente termina essa aula, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Como eu falei, você pode utilizar os plantões de dúvida para poder tirar suas dúvidas a respeito dessa aula, principalmente no que tange ao capital, à despesa. Normalmente é um assunto que ele fica um pouco mais complicado para o iniciante ou para a pessoa que está tentando fazer o cálculo dessa mudança diária, de, nossa, olha, eu ganho isso, só que eu não quero mais isso, ou quero mexer com aquilo, eu ganho isso e quero aumentar mais ainda, ou eu quero mudar tudo, eu quero fazer aquilo. Então, nessa mudança desse planejamento é muito comum que o iniciante ele se confunda um pouco. Então, para isso você pode utilizar os plantões de dúvida, que os professores vão te ajudar nessa construção ou até na concepção, no esclarecimento de algum ponto de vista que você esteja tendo e possa estar errado. Mas eu acredito que com a aula eu tenha sido claro quanto a essa questão, principalmente do trader e do investidor, e da necessidade dessa análise dos custos, das despesas, para ambos, principalmente para o trader. Então, e espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima. Até mais.